sou médica patologista clínica da DASA, sou gerente médica de produção, e eu trago um tema hoje a respeito de pontos importantes do laboratório clínico que nós, como médicos, precisamos saber para uma boa prática médica. Então, nós vamos conversar hoje sobre alguns conceitos básicos da medicina laboratorial que ajudam a oferecer uma boa prática clínica. O conhecimento laboratorial, ele tem muita importância dentro da prática médica. O laboratório desempenha um papel central no cuidado em saúde, e todos os médicos precisam entender bem as ferramentas disponíveis no laboratório, uma vez que a literatura demonstra que cerca de 70% das decisões médicas, elas são baseadas em exames laboratoriais. Então, a ferramenta laboratorial, ela precisa ser bem conhecida, quais são os riscos, quais são as limitações, e quais são as características dos exames que a gente está utilizando, uma vez que a gente pode utilizar esses exames tanto para detectar uma doença, predisposição a uma doença, confirmar ou afastar um diagnóstico, guiar a conduta médica, monitorar a eficácia de um tratamento e estabelecer o prognóstico da doença. O processo laboratorial ele pode ser dividido basicamente em 3 etapas, e o conhecimento dessas 3 etapas e dessas 3 fases, né, das etapas que compõem cada uma das fases, é importante para que a gente conheça quais são os players, né, quem é que participa de cada uma dessas fases e aonde que a gente precisa ficar mais atento à possibilidade de erro. A fase pré-analítica é uma fase que, em grande parte dela, está fora da influência do laboratório, né? Porque ela inicia lá desde a escolha do teste pelo médico, o preparo do paciente, depois dentro do laboratório cadastro, coleta, armazenamento e transporte das amostras biológicas, para citar aí as principais etapas. A fase analítica é a fase onde acontece a análise das amostras, o procedimento analítico propriamente dito. E ela é uma etapa aí que contempla hoje em dia, um risco bastante baixo de erros, se a gente comparar com as demais etapas do processo laboratorial, visto todas as ferramentas que já foram implantadas para controle de qualidade nessa fase, e todo o desenvolvimento tecnológico que já foi desenvolvido aí durante o histórico do laboratório clínico e, recentemente, com novas tecnologias bastante seguras. E a fase pós-analítica é a fase que diz respeito basicamente ao laudo, à interpretação médica do laudo. Existem muitos dados na literatura aí trazendo estudos sobre quais as etapas são mais vulneráveis a erro dentro do laboratório, né? E é conhecido que a etapa pré-analítica é realmente a etapa onde podem acontecer até 70% dos erros podem se originar nessa fase, visto que é uma fase que traz consigo bastante variabilidade em termos do paciente, da escolha do teste, da orientação do paciente, do preparo dele para a coleta, e outros interferentes pré-analíticos que podem impactar no resultado. Essa figura que eu trouxe para vocês, ela é de um artigo cujo título é Erros no Laboratório Clínico ou Erros na Medicina Laboratorial, né? Isso porque, basicamente, a gente hoje reconhece que existe a necessidade de a gente mudar a perspectiva da questão do erro laboratorial, né? Que no passado essa perspectiva ela recaía basicamente em erros que aconteciam dentro do laboratório. Mas da perspectiva do paciente, qualquer efeito direto ou indireto, qualquer consequência, qualquer erro em qualquer uma dessas fases vai levar consequências ao paciente que não são menos importantes pelo fato de elas terem advindo de um erro. Bom, dentro da fase pré-analítica, um dos pontos que eu quero trazer mais relevância para vocês é sobre a solicitação apropriada de um exame. Estimativas da literatura, elas trazem o número de testes que provavelmente são solicitados inapropriadamente, né? Então, dentro das disciplinas de bioquímica e hematologia, provavelmente até cerca de 70% dos exames eles podem estar sendo solicitados de maneira inapropriada, assim como exames de enzimas cardíacas e testes da tireoide, que podem chegar a 55% de solicitações inapropriadas. E aí, qual é a importância da gente se preocupar, né, com essa solicitação apropriada em termos de erro laboratorial?
a gente precisa lembrar que o valor preditivo de um exame, ele é dependente da probabilidade pré-teste de encontrar a doença. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, que seria uma doença hipotética com 1% de prevalência na população geral, em que a gente vai utilizar um teste com uma sensibilidade de 99% e uma especificidade de 98,8%, que a gente considera como uma sensibilidade e especificidade elevadas. Para vocês lembrarem desses conceitos, vamos aproveitar, então, sensibilidade clínica. A sensibilidade clínica, ela se refere a, dentro de uma população doente, quantos indivíduos o teste tem a capacidade de detectar, né? Então, a sensibilidade de 100%, ela significa que um teste negativo, ele tem um alto poder de afastar a doença. E a especificidade clínica, ela fala sobre o quanto aquele teste é específico para aquela condição, ou seja, o quanto ele tem a capacidade de dar negativo para uma pessoa que não tem a doença, né? Então, quantos indivíduos o teste confirma realmente a doença? Uma especificidade de 100% significa um teste positivo, ele tem um alto poder preditivo para confirmar a doença, né? Então, voltando lá para a nossa doença hipotética de 1% de prevalência, se a gente aplicar esse exame em 10 mil indivíduos, a gente vai imaginar que desses 10 mil indivíduos, se a prevalência é de 1%, 100 deles vão ter a doença e 9.900 deles serão saudáveis. Mas quando eu aplico o mesmo teste para todo esse grupo de indivíduos, sem saber quem deles tem a doença e quem é saudável, dentre os indivíduos que têm a doença com essas características de teste, eu ainda vou ter um desses indivíduos que o meu exame vai vir normal e não vai me possibilitar diagnosticar essa doença. E o que é mais preocupante, eu aplicando esse mesmo teste numa população saudável, eu vou ter cerca de 119 indivíduos onde eu posso ter esse exame alterado, mesmo com o indivíduo sendo saudável. Por isso, quando a gente aplica corretamente um exame diagnóstico, quando a gente aumenta o valor preditivo positivo com base em história clínica, né, com base em todo o raciocínio diagnóstico, a gente acaba aumentando a probabilidade pré-teste do exame e minimizando as consequências da falta de sensibilidade ou especificidade do teste. Um outro ponto que é bastante óbvio, mas que eu não poderia deixar de citar, é a solicitação clara e legível. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês que são rotina no laboratório clínico, né, que realmente o pessoal que trabalha com cadastro faz um exercício diário aí de tentar decifrar o pedido médico, e muitas vezes isso acaba ocasionando cadastros indevidos de exames que nada tem a ver com a hipótese diagnóstica e depois que trazem desafios para interpretação médica. Outros pontos bastante importantes na fase pré-analítica, que obviamente é uma fase aí que tem muitos detalhes, mas que a gente não vai abordar profundamente cada um deles, mas a questão do preparo do paciente, né? Então, existem muitas possibilidades de interferências laboratoriais, e uma das que mais nos preocupam hoje em dia é a questão da biotina, e o quanto a biotina realmente ela pode trazer interferências analíticas e que são difíceis de interpretar, por isso que os laboratórios em geral pedem, né, a interrupção da ingestão da biotina pelo menos 72 horas antes da coleta. Existem aí outros tipos de interferentes ou medicações utilizadas pelos pacientes, que então sempre é importante observar as instruções de preparo do paciente para que a gente minimize realmente essas questões, bem como drogas terapêuticas, né, ou administração de hormônios, que isso tudo deve estar muito bem descrito para o laboratório, uma vez que resultados não esperados aí podem ocasionar repetições e precisam de uma comunicação bastante clara aí entre o médico prescritor, o paciente e o laboratório. Outro ponto são as instruções de coleta com relação a horários, né? Então, isso para hormônios, para a área de endocrinologia, é uma coisa bastante importante, visto que os intervalos de referência, a padronização da interpretação dos intervalos de referência, devido às variações do ciclo circadiano, elas são muito dependentes de horário de coleta, né? Então, existem horários de coleta preconizados, e quando as amostras, quando a gente não obedece essas instruções de coleta, a gente está sujeito aí a ter dificuldade de interpretação, justamente pela variabilidade dos níveis
ao longo do dia ou de ciclo menstrual, etc. Ainda dentro das instruções de coleta, a gente tem a questão de drogas terapêuticas, né, onde a gente tem algumas drogas com indicação de coleta em pico, indicação de coleta em vale, e isso modifica completamente a maneira como se interpreta um resultado laboratorial. Então, são pontos bastante importantes para se observar dentro da fase pré-analítica, além de muitos outros que a gente não vai abordar em detalhe. Bom, a segunda fase que a gente vai comentar, então, é a fase analítica propriamente dita, que apesar de a gente hoje estar lidando já com tecnologias muito avançadas, que minimizam sobremaneira aí a quantidade de erros que podem acontecer nessa fase analítica, além dos controles de qualidade que são bem estabelecidos dentro do laboratório, mas mesmo assim existe muitas possibilidades de interferências analíticas que venham desde a fase pré-analítica e que podem acontecer com certa frequência em imunoensaios e acabando ocasionando resultados inesperados para os pacientes, né? Bom, então a fase analítica, ela traz aí uma nomenclatura, que é uma nomenclatura até bastante importante de os médicos conhecerem, e eu vou trazer para vocês algumas questões de características de desempenho do método, que são importantes de ser conhecidas para que possa ter uma interpretação adequada aí dos testes e das limitações deles. É um slide que eu procuro simplificar bastante essa interpretação laboratorial, trazendo para uma questão bastante conhecida nossa, né? Então, a gente vai usar aqui uma balança, e eu vou usar como exemplo quando a gente precisa pesar um ingrediente na cozinha, e então a gente vai usar esse exemplo aqui para conseguir abordar os nossos conceitos laboratoriais de desempenho analítico. Então, basicamente, quando a gente precisa pesar uma quantidade de trigo, por exemplo, né, e que eu vou utilizar uma balança, existe uma quantidade mínima de trigo que eu preciso colocar na balança para que comece a mexer esse ponteiro dessa balança, né? Nos testes laboratoriais também existe esse conceito, que é qual que é a quantidade mínima daquela substância que pode ser dosada por aquele método, que pode ser reconhecida como não sendo negativa ou ausente, né? Então, a gente chama isso de limite inferior de detecção ou sensibilidade analítica. Então, vocês vão lembrar que eu falei de sensibilidade clínica, que era aquela capacidade do teste reconhecer o indivíduo doente, e aqui a gente fala de sensibilidade analítica, que é a mínima quantidade da substância que o meu método é capaz de detectar. E isso é um pouco diferente do limite inferior de quantificação, né? Porque quando a gente fala de testes quantitativos, não necessariamente a mínima quantidade que eu tenho e que eu consigo reconhecer que é positiva, que não é negativa, ela pode ter uma variabilidade, um coeficiente de variação entre medidas inaceitável, né? Então, se eu pego uma colher de trigo e eu coloco essa colher de trigo na balança, ela vai me dar um peso. Se eu tiro essa colher de trigo e coloco a mesma colher de trigo, esse peso ele pode ser ligeiramente diferente. Então, o limite inferior de quantificação dentro do laboratório, por conceito, né, sensibilidade funcional, é aquele que você tem uma quantificação em que que ela exibe um coeficiente de variação aceitável, né? Então, o coeficiente de variação, o primeiro coeficiente de variação aceitável, aí, o limite inferior de quantificação, ele veio originário do TSH, e por conceito foi um coeficiente de variação de 20%. Agora, os testes quantitativos, eles acompanham, né, as características de desempenho verificadas pelo fabricante, e a gente conhece qual é o coeficiente de variação aceitável para uma quantificação. Então, não é porque porque ele é capaz de detectar a substância que a gente pode considerar que naquele nível ele é capaz de quantificar de maneira segura aquela substância. E nisso eu puxo já para o conceito de imprecisão, né? Que nesse exemplo do trigo, eu posso utilizar uma quantidade determinada, aí, 0,5 quilo de trigo, e esse 0,5 quilo de trigo, cada vez que eu coloco ele na balança, ele pode ser 501 gramas, 499,
gramas, 500 gramas. Então, essa variação que acontece entre medidas diferentes, ela é chamada imprecisão do método. Então, se a gente realiza uma coleta laboratorial para determinar, para dosagem de determinado analito, se eu realizar essa análise nesse mesmo material 20 vezes, provavelmente eu vou encontrar vários resultados muito próximos, mas não exatamente idênticos. Esse é o conceito de imprecisão dentro do laboratório, e a imprecisão ela é controlada dentro do controle de qualidade interno, que é um controle que é processado cada vez que a gente processa a rotina de paciente. Então, nós conhecemos qual é o nível de imprecisão dentro do laboratório que a gente trabalha com cada um dos testes laboratoriais. Próximo conceito é o conceito de exatidão, que é o quanto essa minha balança se correlaciona com o verdadeiro, né? Então, aqui eu poderia usar um padrão de peso para eu checar se essa minha balança está calibrada, se realmente meio quilo nessa balança é meio quilo, ou se eu usasse outra balança, eu encontraria outro peso. E isso para o laboratório é muito verdade, né? Porque a gente não tem harmonização de todos os testes laboratoriais em métodos, em equipamentos, em fabricantes diferentes. Então, é possível, sim, que a gente realize um exame em determinado laboratório, e quando a gente realiza em outro laboratório, os resultados não são comparáveis, por conta da falta de harmonização, que é algo que é desejável na medicina laboratorial, mas é bastante complexo e vem sendo buscado aí por uma série de analitos, mas que a gente precisa saber que o desejável é que realmente exista um calibrador de referência, e que de preferência seja um calibrador internacional, e que ele possa harmonizar métodos diferentes para que permita aí, que os resultados sejam intercambiáveis, né, entre métodos diferentes, laboratórios diferentes. E o último conceito, então, é o limite superior de detecção, que é até quanto esse método consegue dosar com exatidão, né? Então, até que limite eu consigo chegar de quantificação de maneira segura, apropriada e exata. Então, muitos testes laboratoriais podem ser diluídos para que a gente chegue num resultado exato, mas muitos deles não apresentam diluição ou não apresentam linearidade suficiente, né? Eles perdem o valor, eles perdem a linearidade quando a gente tenta chegar em resultados muito elevados. Isso também é muito importante para hormônios, quando a gente sabe que existe reposição exógena, e algumas vezes, dependendo do teste, a gente precisa liberar o resultado como acima de tal, que é acima da linearidade do teste. E um outro ponto final aqui é a especificidade analítica, né, que é diferente da especificidade clínica, mas a especificidade analítica é basicamente qual é a capacidade que o meu teste tem de diferenciar aquela substância de outras substâncias, né? Então, ou de acontecer uma reatividade cruzada, ou de ele detectar uma substância como sendo outra e causar uma interferência na dosagem. Então, basicamente, esses são os conceitos importantes para a gente conhecer de fase analítica. São pontos, são aspectos laboratoriais que são muito controlados pelos laboratórios. Então, desde a validação do teste, onde os laboratórios confirmam as características de desempenho que são relatadas pelos fabricantes, e até nos controles que podem ser, como, por exemplo, o controle de precisão, que é um controle diário, que é realizado a cada rotina de paciente, ou o controle da exatidão, que é para verificar se os testes estão realmente calibrados com o que é esperado deles, e que a gente realiza através de ensaios de proficiência externos. E aí a última fase, mas bastante importante também, é a fase pós-analítica, onde eu ressalto aqui 2 pontos principais. Então, a fase pós-analítica, como ela diz respeito ao laudo, ela diz respeito à clareza do laudo, intervalos de referência, a facilidade que o médico tem de reconhecer aquele resultado dentro do laudo e de interpretá-lo. Mas 2 pontos que eu gostaria de colocar para reflexão é a questão de resultados críticos, que é um processo laboratorial bastante importante, que é o reconhecimento de resultados que podem trazer risco de morte ao paciente ou que exigem alguma conduta imediata do médico. Então, esses resultados críticos, é provável que vocês já tenham se deparado aí na rotina médica de vocês, mas são resultados que o laboratório
faz a comunicação imediata e garante que a comunicação foi recebida por alguém que pode tomar uma conduta médica em cima daquele resultado. Então, basicamente, posso citar potássio elevado, por exemplo, é um resultado crítico que é universal aí entre os laboratórios, que a gente faz uma comunicação o mais rápido possível para o médico ou para alguém da equipe de saúde que possa tomar uma conduta rápida e evitar uma consequência grave para o paciente. E o outro ponto dentro da fase pós-analítica é a questão dos intervalos de referência, que é uma questão bastante complexa, né? Uma vez que os intervalos de referência no laboratório eles podem ser definidos por várias maneiras. Dentro da endocrinologia, é importante a gente citar que muitos intervalos de referência eles são definidos pela literatura, são intervalos por consenso, como, por exemplo, glicemia ou perfil lipídico. Mas a grande parte dos intervalos de referência ela se baseia em população normal, né? Então, a gente utiliza basicamente uma curva aí de 95%, abranger 95% da população normal, cerca de 2,5% dos resultados da população abaixo desse intervalo e 2,5% acima desse intervalo, né? Então, isso aqui significa que mesmo indivíduos normais, existe uma proporção de indivíduos normais que vai, por conceito, estar abaixo do intervalo de referência ou acima do intervalo de referência. Outro ponto é a importância da aplicação do intervalo de referência apropriado para a população local. Então, existe bastante variabilidade com relação à população, a questão de plataformas utilizadas, né, de reagentes, de metodologias empregadas para a detecção do analito e para a confecção dos intervalos de referência, bem como isso pode variar geograficamente de acordo com a população, com as características da população, né? Então, não necessariamente o intervalo de referência que foi adotado para uma população americana, ele serve para uma população europeia ou para uma população brasileira, né? Então, isso abre aí uma grande, uma chave bastante importante para essa questão de avaliação do quanto aquele intervalo de referência utilizado está apropriado. E até por isso, se recomenda que os laboratórios eles sempre façam uma verificação se o intervalo de referência que ele adotou, ou da literatura ou do fabricante, está adequado para a população local. Então, são pontos aí para a gente pensar, né, para a gente levar em consideração quando a gente está interpretando o resultado laboratorial. São muitos aspectos que vêm desde a fase pré-analítica até a fase pós-analítica, e vale a gente conhecer profundamente o laboratório que a gente conhece, né, o que a gente utiliza, e trocar sempre essas experiências e essas informações, porque a comunicação entre o médico, assistente, o paciente e o laboratório, ela é fundamental para minimizar consequências de erros dentro do processo laboratorial como um todo. Eu deixo aqui meu e-mail, qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato através do meu e-mail, e eu agradeço a atenção nessa aula.